Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa. A gente vai trazer para vocês aqui um corte dos donos da bola. E o Thiago Fernandes estava assim trazendo a informação sobre o Eduardo Domingues em poder assumir o nosso Galão da Massa. E no meio do programa, o HG recebeu sim a informação direto do Galo, dos bastidores sim, da diretoria do Atlético, confirmando essa informação. O atual treinador campeão da Argentina pode pintar logo no Galo, a negociação muito avançada, e o Thiago até confirma que veio uma informação sobre o staff do treinador e agora uma informação do Galo batendo aí que Eduardo Domingues pode sim e está muito perto de ser o novo treinador do nosso Galão da Massa. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo para você. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na cidade do Galo, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Mas deixa eu só dizer uma coisa, porque o Thiago tá apurando uma informação, gente, a informação, ela tem prioridade. E o Thiago estava aqui apurando, porque hoje pela manhã o pessoal do GE deu a informação de que o Domingues do Estudiantes, Eduardo Domingues do Estudiantes, o Atlético teria feito um contato, né, os primeiros contatos com ele. O Atlético tinha 4 nomes na lista, um deles era um argentino, eu recebi a informação que poderia ser o Palermo, mas não, era o Domingues mesmo. E aí, nessa de idas e vindas, o pessoal do GE deu a informação. O GE tem ótimas fontes dentro do Atlético, né? E aí, agora, o Thiago conseguiu contato com alguém do staff do Eduardo Domingues e você vai atualizar a informação agora, porque ela tem prioridade, Thiago. Exatamente, HG. E aí, essa fonte me passa a seguinte informação. De fato, existe a possibilidade do Eduardo Domingues vir trabalhar no Atlético. E aí, hoje mais cedo, uma outra fonte havia me dito que seria difícil que ele saísse porque ele acabou de renovar o contrato com o Estudiantes. Ele foi campeão da Liga Argentina na temporada passada e aí o Estudiantes vai jogar Libertadores. É um time que era considerado muito forte no cenário do futebol argentino. Só que tem um ponto, o Estudiantes tem vendido alguns atletas. Por exemplo, o Estudiantes vendeu nessa janela de transferências um jogador para o Boca Juniors, salvo engano, o Santiago Ascacibar. E o Estudiantes também vendeu um jogador... Medina pro Botafogo. Cristian Medina pro Botafogo. Muito bom jogador, 23 anos. E pode ser que um colombiano, que é meio atacante de lado de campo, também deixe o clube agora nessa janela. Eu não sei, ele falou o nome do colombiano aqui, mas eu não consegui anotar rápido. Porque como o cara me falou e mandou um áudio aqui, eu não consegui anotar, eu não consigo saber exatamente quais jogadores. Mas uma saídas de 3 jogadores, enfraquecendo o time do Estudiantes. Isso faz com que o Eduardo Domingues cogite uma transferência para algum clube. Logo ele que tinha renovado em janeiro desse ano o contrato com o Estudiantes. Então existe sim essa possibilidade de saída do Eduardo Domingues e o Atlético já fez uma consulta ao staff do Eduardo Domingues. Ainda não existe uma proposta da diretoria atleticana. É um nome que de fato ganhou força nos bastidores nas últimas horas, mas houve uma consulta por parte do Atlético e um técnico que renovou em janeiro desse ano por ter sido campeão do Campeonato Argentino está disposto a se transferir hoje para qualquer outro clube do futebol mundial, inclusive do Brasil, justamente por causa de promessas que não foram cumpridas pela diretoria do Estudiantes. O outro jogador é o Cetré. É colombiano? É o que pode sair e está deixando Ele o Eduardo contrariado. É isso. Então são esses 3 atletas. E, cara, vem de uma fonte muito quente, muito próxima ao treinador. Epa! Então muito é o seguinte, quente. Tá conversando com o Eltinho aqui sobre a forma que o Eduardo Domingues gosta de jogar. Eu adoro. Eu sei que tem gente que não gosta. Só uma coisa. Eu adoro. Quais são os jogadores que saíram? É o Ascacibar pro Boca, né? O Medina pro Botafogo. O Medina pro Botafogo e o Cetré agora, que é o que tá... Então são esses 3 jogadores. As saídas desses 3 jogadores é o que faz com que ele cogite a saída. Desculpa, viu, HG? Não, sem problema. Só um detalhe. A diretoria do Atlético, o Siga, o Rafael Meninho, o Pedro Daniel, que é o homem do dinheiro também, e o Paulo Brax, né? Eles avaliaram e entenderam que ali estaria um nome para jogar exatamente linkando a forma que ele gosta de jogar, o elenco que o Atlético tem. Eu adoro o treinador que joga de uma forma mais direta, né? Tem até uma declaração, eu vi no Twitter agora há pouco alguém postando dele dizendo que
que ele exatamente desse futebol direto, né? Dessa de retomada e transição em velocidade. Eu adoro quem joga desse jeito. E acho que o Atlético precisa também saber jogar muito bem assim, porque é duro ver o Atlético tomando contra-ataque o tempo inteiro. Então aí se eu olho para o Eduardo Domingues, Eltinho, eu começo a imaginar que o Eduardo Domingues é um cara que vai chegar aqui e defender-se muito bem, porque para jogar no sistema que ele gosta, ele precisa se defender bem. Exatamente. Então é casinha fechada e pão na velocidade. Na velocidade, é exatamente isso. Boa tarde para todo mundo. Então, assim, é um nome que surge muito forte agora, nesse momento, a gente falando hoje. Quinta-feira, 19 de fevereiro, hoje é um nome forte. Ontem a gente já tinha citado aqui que ele era um dos possíveis nomes, quando o HG trouxe a informação que o Atlético tinha como objetivo, na lista, né, do Atlético, 3 nomes Você portugueses. foi o primeiro a trazer. Não, você foi o primeiro. Aqui a gente falou. Que dia foi que você falou o nome dele aqui? Você falou isso na segunda-feira de carnaval. O Breno tava de folga, inclusive. Na segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira você trouxe. Você foi o primeiro a trazer, cara. Eu não tinha visto lugar nenhum. Mas enfim, vamos lá. Tinha 3 portugueses e um argentino na lista. Esse argentino é o Eduardo Domingues. Eu até imaginava que ele estaria na lista ao lado de um outro argentino, que eu falei hoje na rádio, que era o Gago. Por que eu falei do Gago? O Gago, o Atlético já tinha ido buscar informações sobre ele e sondado ele no período que trouxe o Milito, e naquela época o Milito venceu a disputa e o Milito veio trabalhar no Atlético. O Eduardo Domingues é um treinador que vem numa ascensão no futebol argentino. Se a gente pegar de 2021 para cá, ele ganha a Taça da Liga Argentina com o Colón, então isso é um feito, isso é muito grande. No ano posterior, ele fica em 7º lugar também com o Colón e trabalhando no Estudiantes, ele conquistou o título da temporada passada com a equipe do Estudiantes. Para quem pode tentar se recordar aí do modo que ele jogou contra o Flamengo. Foi o Estudiantes enfrenta o Flamengo na Libertadores passada, nas quartas de final, por favor, tem alguém que pode me ajudar a lembrar? Quartas, né? Nas quartas de final enfrenta a equipe do Flamengo, tem uma postura muito positiva no jogo no Maracanã. Depois o jogo fica empatado, né? 2 empates e a disputa acontece nos pênaltis. Então a gente vê mais ou menos como que é o modo operante do Eduardo de trabalhar em grandes confrontos. Então eu acho que o brasileiro que viu o Estudiantes jogando naquele momento, com um time limitado financeiramente, enfrentando uma equipe como o Flamengo, pode ter tirado pontos positivos. Então é um nome que está na lista, é um nome que agrada ao Atlético. Eu ainda vou continuar questionando o porquê que ele estava na lista junto com portugueses. Porque eu ainda falo sobre a escola portuguesa e o que o Atlético buscava. Vou continuar martelando nisso. Porque é muito diferente colocar 3 portugueses nessa lista. Mas é que a gente não sabe quais são eles. Um é o Pedro. Um era o Pedro, não era? Não. O Thiago buscou até essas informações. O Pedro Martins um era o Pedro. É um dos nomes. Um era o Pedro. É bem diferente o estilo? Pedro é diferente. É bem diferente. É diferente. Assim, eu não conheço o Eduardo Domingues, tá? O Pedro eu fui atrás para saber. Obviamente eu nunca assistia jogos do Campeonato Grego. Mas o Pedro é um cara que gosta mais de trabalhar o jogo. Então, mas vamos lá. Tranquilinho, aos poucos. Então, mas vamos lá. Mas é problema para vocês. Veja, eu estou perguntando, gente. Eu não estou insinuando nada que eu tiver que me posicionar. Me posiciono. Eu estou perguntando. No quarteto, você não pode ter estilos diferentes? Não. Ou você acha que no quarteto tem que ter o mesmíssimo estilo? Não precisa ser o mesmo, mas próximo. Tá, mas o elenco do Atlético é suficiente para atuar das duas maneiras? Não. Eu acredito que não. O Flamengo, Por isso, gente, que é um negócio muito delicado, que a gente está falando sobre time, e é um negócio que a gente tem que focar nisso. O Atlético, ele precisa de jogadores do sistema defensivo. O Atlético precisa de zagueiros. E olha que eu usei o plural. Zagueiros. O Atlético ainda não teve efetivamente o primeiro volante jogando. O primeiro volante que chegou, que é o Tomás, ele é primeiro volante mesmo, né, gente? Tudo certinho. Ele falou, na fala dele, na chegada, ele fala que ele joga como primeiro volante. Mas lembrando, é um jovem de 20 anos, argentino, se destacou no Nils, foi para o Porto e do Porto, o Porto colocou ele no Porto B. Ele estava jogando no Porto B. Ele tem 20 anos, é um jovem. Eu não vou jogar a responsabilidade do primeiro volante, que é cobrado o tempo todo, para um jovem que veio do Porto B. E aí, agora,
Esse treinador que chegar, ele chegar amanhã, no sábado, ele tá pedindo um zagueiro? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que esse elenco se encaixa melhor? Porque pra mim esse elenco se encaixa melhor num jogo vertical. Rápido. Eu também. Aceleração. Do jeito eu não vou pedir para que esse elenco trabalhe a posse de bola para o Hulk jogar de costa, fazer parede, pro Cassierra jogar de costa, fazer parede. E por falando Cassierra, eu trabalharia... o Eduardo gosta de trabalhar com o centroavantão. Viu? Ele gosta do centralizado lá para jogar bola na área. Que segundo o Sampaoli não é um centroavante. É segundo atacante. Segundo o Sampaoli é o segundo atacante. Agora eu recebi uma informação aqui de uma pessoa do Atlético. Agora eu recebi. Eu não tinha. Eu estava indo na onda dos meus colegas que têm suas fontes importantes e tal. Agora eu recebi uma informação de que sim, o Atlético continua com 3 nomes em pauta, mas o Eduardo Domingues é o que está mais avançado. A fonte acabou de me responder. Boa. E é uma fonte muito importante. Então, fica até feliz. Então tá certo. E aí, então tá certo. O HG, tá certo. Só tá uma certo. coisa. A gente tem então uma informação de ambos os lados, né? Informações de ambos os lados. Uma que vem do treinador, uma que vem do Atlético. Nós temos os dois lados confirmando que existe nesse momento a possibilidade de acordo. Talvez o que pega agora é só ter a liberação do Estudiantes, porque ele tem contrato até 2027. Ele tem contrato até dezembro de 27? Então, o Atlético, renovou agora. O Atlético está tentando, o Atlético tá tentando a negociação justamente sobre a questão da multa. Se vai existir uma multa ou se vai sair sem a multa. O Atlético até coloca o contrato do Atlético inicial até 2027, justamente o mesmo período que ele tem contrato com a equipe do Estudiantes. Agora é negociações de detalhes, né? Então, pelas informações tanto do Thiago quanto essa que chega agora do HG, é que está bem encaminhado. Pelas duas informações, Thiago e HG, amarrando as pontas. Tem um cara que pode ajudar acertado. isso lá no Estudiantes. O Verón? Atleticano, né? Você que está falando. Você que tá falando. Ué, já teve aqui em Belo Horizonte, colocou camisa do Atlético. Mas é parte do Atlético, né? Não Então, partiu ele pode ajudar. dele, não, né? Não, Partiu mas ele dele. pode ir lá dar Não, uma não partiu hora mãozinha, nenhuma ajudar. dele. Ele até ficou assustado com a repercussão que tem o nome dele aqui verdade, com a torcida do Atlético. Ele nem imaginava que era desse jeito. Aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Me agrada o estilo, tá? E olha pro elenco do Atlético hoje. Não vou. Mas não, aqui. Então, mas o elenco aqui, é bom, HG, mas não, ele não. falta peça Mas sim. isso que eu ia não é falar isso agora. não, peça gente, calma, Tem vocês que ter estão- zagueiro. Vocês estão sofrendo de ejaculação Meio de precoce, campo, mas esse grave. volante tem que ser bom. Grave. Veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu entendo, no auge da minha ignorância, que o elenco do Atlético está mais afeito para jogar de forma direta, como o Eduardo Domingues gosta, do que pegar e tentar ser protagonista. Eu entendo que teria mais dificuldade em tentar ser protagonista. Você pegar um treinador, por exemplo, pega o Tite, tira o Tite lá do Cruzeiro, Mas, cara, joga ele dentro do Atlético hoje e o Tite tenta aplicar no Atlético o que ele está tentando aplicar no Cruzeiro, que era um time extremamente organizado, ele está tendo dificuldade. Cara, Por quê? O Cruzeiro está tendo dificuldade em ser protagonista. Se adaptou muito bem ao sistema do Jardim ano passado, que era o futebol mais direto. Me agrada mais. Por quê? Porque eu sou resultadista, eu quero resultado, não quero show. Se quiser show, eu pago o show lá do Ira e vou lá assistir o Nazi cantar pra mim. Ô, HG. Eu não quero show, eu quero resultado, irmão. Eu não quero saber se o Atlético ganhou de 1 a 0 Tudo bem. num contra-ataque. Mas você não vai ser protagonista dentro E da sua outra casa? coisa, o que mais Qual me o problema? incomoda, atenção, o que mais me incomoda no Atlético, mais me incomoda, é o Atlético ser tão vulnerável defensivamente. Tem um vídeo rodando na internet Acabei de ver esse agora. vídeo que você mandou. Tem um vídeo rodando na internet mostrando um treinamento dele lá no Estudiantes. E uma das falas dele que me chamou a atenção é: eu não quero ter a bola por muito tempo, eu quero estar com a bola várias vezes durante o jogo. Ou seja, isso é tanto de forma ofensiva como defensiva. É tomar rápido e aplicar de forma incisiva ao ataque para agredir o adversário. Então isso me chama a atenção. Que por muito tempo a gente teve no nosso conceito de futebol o de ter por muito tempo a posse de bola. E ele já pensa de uma forma diferente. Vamos tomar e agir rápido. Esse vídeo é muito legal. Tem vários pontos que a gente pode destacar só vendo esse vídeo. Sabe o que me 40 lembrou? segundos. Mais vezes a bola. Sabe o que me lembrou? Paixão por El Balão. Do Milito. E o próprio Pesolano. O que o Pesolano falava? É um no mais. No mais, caralho! Ou seja, correu um pouco, corre um pouco mais. Correu um pouco mais, corre mais. É isso. Então é muito da linha ali mesmo. Você não vai ficar bravo caso seja confirmado mesmo Eduardo Domingues, o Atlético
potencialmente pode voltar a jogar com 3 zagueiros, né? Você sabe disso. Não, veja bem. Você não vai ficar bravo, Eu não. não. O Atlético precisa. 3 zagueiros. Não. Ele gosta muito, não, tá? Deixa eu contar uma coisa pra você. Sei, O problema do treino. Não toca não, irmão. Toca não. Não, me preocupo com esse coraçãozinho escorpião. Não, deixa eu te explicar. O 3 meu zagueiros. problema é o seguinte: se o Atlético não dispõe de zagueiros que eu admiro, o zagueiro que eu admiro está machucado. Vamos ver se vocês me entendem. O zagueiro que eu admiro está machucado. Aí você pega 3 que eu não admiro e põe para jogar, mas machuca meu coração, não dou conta. Entendeu? Então por que me incomodava? Porque, cara, você tem 3 que não Incomodava? Não, incomoda. 3? Só que aí é o seguinte. 3 que um tem que marcar o outro. É O Júnior Santos marcando o Agora, Vitor Hugo, o Vitor tomara- Hugo marcando o Juan. Tomara que o Domingues não goste e não escale, não banque o Alonso. Ele é um Mas se- ex-zagueiro, ele é um Peraí, ex-zagueiro, ele vai calma, chegar aqui e vai organizar a Mas defesa. aí é isso aí. Mas aí se ele chega, mesmo com o Alonso, ele consegue fazer um time mais fechadinho, porque se você não controlar, cara, o aspecto defensivo do seu time, você pode ter até o Drogba lá na frente, vai virar nada. O Drogba eu fui longe, hein? Foi. Nossa senhora, mas porque eu gostava dele. Não vai adiantar. O Atlético é muito exposto defensivamente. Então, cara, tem que melhorar isso aí. Pode jogar com 3 zagueiros, com 18 zagueiros, não tem mais. Mas se ele conseguir deixar o time mais consistente defensivamente e poupar, fazer o jogo direto, ele tem muitos lá, ué. Imagina o Dudu, aquela zangueira correndo, o Coelho, o Minda daqui a pouco, quando ele sair da casa da Luca, ele vai estar balanceado com a musculatura. Eu ainda estou curioso para ver entendeu? o Tomás isso, Pérez, cara. como é que vai ser a chegada dele, se ele realmente Tem o é esse Tomás, volante, né? Se ele vai dar mais uma chance, por exemplo, o Cacerra começar a fazer Patrick, gol. o Patrick que é um outro volante, que pode também. Porque eu acho que a minha maior preocupação do Atlético hoje é a pegada no meio. E o Cissé? É a pegada no Você meio. esqueceu dele? Ah, cara, eu acho que ele ainda está em ascensão, não sei se eu mas colocaria se tem- ele para mas- poder mas se tem disputar qualidade, uma meu irmão, posição tem assim. qualidade, Eu acho que vai ele lá e tá, banca. eu acho que ele pode ir ganhando oportunidades, mas para chegar agora e falar, ele vai ser titular, eu tô falando do Patrick, porque eu vi o Patrick ano passado jogar mais vezes, né? E eu tô curioso para ver o Tomás. Cara, eu acho que o meio de campo ainda é uma coisa que tem que ser trabalhada no Atlético. Não sei. Eu acho que Alan Franco e Michael, como está sendo feito, para Campeonato Mineiro, ok, mas para Campeonato Brasileiro, quem está pensando agora, é um argentino, todo mundo já está falando aí nas redes sociais, né? Tem a cara do Galo, tem a raça, a entrega, essa coisa toda. Beleza, é isso que a gente quer ver, o time entregar, a gente quer ver que esse time faça, mas precisa de qualidade no meio. Pergunta precisa de para mim o que eu qualidade na quero ver. defesa. Pergunta. O que, Você é quer ver? resultado? Resultado, irmão. É isso. Sem resultado, nada funciona. É isso. Eu quero ver um resultadinho. Quer jogar fechadinho? Fechadinho? Saindo do contra-ataque, ganho de 1-0 suado, tá delícia, tá gostoso. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre essa situação do novo treinador do nosso Galo. Fato é que durante o programa, como eu falei lá no início, o Thiago dando ali a informação, né, que o staff do treinador, o Eduardo Domingues, confirmou o contato do Atlético e que eles tinham avançado em uma negociação para ele assumir o nosso Galo. Fato é que durante o programa o HG teve essa confirmação de uma pessoa muito importante de dentro do Galo. Então, assim, como o Thiago falou, são duas informações que tá dando na mesma coisa, né? A informação que veio da diretoria do Galo e a informação que veio do staff do treinador, que estão batendo que o Atlético sim está próximo de fechar contrato com Eduardo Domingues e ser o nosso treinador aí para as 2 temporadas, 26 e 27. Como foi falado, ele tem contrato lá no Estudiantes até o final de 2027. Então a proposta para ele chegar aqui e treinar o Galo é que ele tenha mais ou menos o mesmo tempo de contrato aqui com o Atlético. Já sabemos que ele é um ex-zagueiro, então ele sim vai chegar aqui e organizar essa zaga. Claro que a gente precisa de reforços. Até agora, né, o Lianco é o cara que mais faz falta pra gente hoje em ter essa postura defensiva, né? Porque, sinceramente, o Galo toma gols que só Jesus. Mas vindo um cara que é de origem da zaga de marcação, com certeza ele vai organizar essa retaguarda do Galo, vai deixar o Galo bem fechado, bem organizado, e como disse o HG, é um cara de muita transição. E para quem não conhece, todo mundo conhece, é o Abel Ferreira,
é o exemplo mais próximo aqui, que conquistou muita coisa com o Palmeiras nesse estilo. O Palmeiras ganhou muita coisa, mas não era aquele time excepcional que mostrava uma qualidade de bola, não. Era um time muito bem montado defensivamente e saía muito bem nos contra-ataques. Então, o Abel até hoje vai mais ou menos nesse formato. E aí, cara, é um exemplo, né? Um argentino chegar, o Eduardo Domingues, que já falou que quer esse futebol, que gosta desse futebol efetivo. Tanto que ele é o atual campeão lá na Argentina. Então, é um treinador, sim, para organizar essa parte defensiva nossa e montar muito bem essa transição com o Dudu, com o Coelho, né, com o Scarpa, com o Hulk lá na frente e poder trazer títulos pro Atlético. Porque 2 anos aí que a gente passou, né, cara, com os títulos próximos, perdemos nas finais. E ainda, para completar, lutando contra o rebaixamento no Brasileiro. Então a gente quer ver esse Galo competitivo, a gente sabe que tem lacunas ainda para fechar nesse elenco, mas com o elenco que tem hoje, dá sim para o Atlético fazer boas atuações bem melhores do que a gente tem visto. Então a gente fica na expectativa aí de fechar esse contrato, tá muito próximo o Galo apresentar o argentino Eduardo Domingues para ser o próximo treinador do nosso Galão da Massa. Eu quero que você que acompanhou o vídeo até o final, deixe a sua opinião. O que você acha sobre essa possibilidade de Eduardo Domingues assumindo o nosso Galão da Massa? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. Fico aqui, cara, o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer tudo para você. Então, se você puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui, né, como eu já te falei, buscando tudo que tem do Galo para trazer para você. E quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz verdade do nosso Atlético Mineiro. Então eles acabam entregando para muito mais atleticanos. Então, rapaziada, o vídeo é esse. Qualquer nova informação a gente traz aqui para você no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.